O bispo wesleyano pode pastorear uma igreja local se quiser? Esta resposta exige reflexão sobre alguns princípios. O princípio do costume, o princípio da lei, o princípio bíblico e o princípio pessoal. No princípio do costume, ele se refere à prática social que, ao ser utilizada reiteradamente, é aceita, então, por toda a comunidade. Neste quesito, a Igreja Metodista Wesleyana tem por costume que os superintendentes regionais, ou seja, o bispo, não esteja à frente de uma igreja local. O princípio da lei são as diretrizes básicas que fundamentam e orientam a aplicação das normas jurídicas. A Igreja Metodista Wesleyana, em seu estatuto e regimento interno, não legisla contra a possibilidade dos superintendentes regionais pastorearem. Assim, o que a lei não proíbe possui autorização tácita, ou seja, pode-se pastorear. Ao contrário do que alguns pensam, o artigo 100, no inciso 5º do regimento interno, declara que é privilégio do bispo, em atividade ou jubilado, voltar a pastorear, caso isto lhe convenha, e na região que desejar, se estiver em atividade. Em terceiro lugar, existe o princípio do ministério pleno. É o clérigo ordenado em atividade com nomeação. Bispo Geraldo, nos últimos 6 anos, não exerceu a superintendência regional, mas por encontrar-se no ministério pleno, pastoreou a Igreja Metodista Wesleyana em Guarapari até a sua recente jubilação. O artigo 53, inciso 1º e parágrafo 1º, e o artigo 101, parágrafo 1º do nosso estatuto fala sobre isso. O quarto princípio é o princípio da necessidade. É o princípio da intervenção mínima e necessária para a realização de suas finalidades. No passado, em momentos especiais e provisoriamente, por um período pequeno de tempo, alguns bispos que estavam na função de superintendência regional exerceram o pastoreio de uma igreja local. Cito os exemplos do bispo Gessé Teixeira de Carvalho, Elisiário Alves dos Santos, Sebastião Calegari e o meu próprio exemplo. Especificamente no meu caso, eu assumi as igrejas de Vila Real de Santo Antônio, São Brás do Alportel e Mértola, ali na região europeia, mais especificamente em Portugal. E assumi também a igreja do Parque Industrial em Curitiba, na 5ª região. Tudo isso por um breve período de tempo até a nomeação do novo pastor. Em quinto lugar, eu cito o princípio bíblico. São as regras e os princípios fundamentais da Bíblia que orientam o nosso comportamento cristão. Nesse quesito, a Bíblia declara que devemos pastorear o rebanho do Senhor. 1 Pedro 5,2 narra este texto. Quando o apóstolo Pedro usa a palavra pastor, imaginamos um cuidador de ovelhas que trabalha 24 horas por dia, por 7 dias seguidos durante toda a semana, vigiando pastos, cercando os animais, prestando os cuidados necessários, reparando os chifres quebrados, verificando se as ovelhas estão seguras e bem nutridas. Ou seja, ele se dedica, este pastor, arduamente. Fica sujo, imundo muitas vezes, e manipula como ninguém o seu cajado. Quando Pedro declara pastorear o rebanho de Deus, certamente ele tem em mente o que descrevi anteriormente no exemplo do pastor de ovelhas. Um pastor do povo de Deus é responsável por cuidar dele, ou seja, o povo, alimentar com a palavra de Deus em sua pregação, aconselhar até mesmo nas conversas do dia a dia,
proteger a ovelha dos falsos mestres, do veneno da falsa doutrina e da influência do mundo. Há uma razão pela qual pastorear é a metáfora mais proeminente na Escritura para o papel do pastor, pois ele deve estar o tempo todo, preste bem atenção, o tempo todo com o rebanho. Segundo Timothy Wilmer, ministro da Igreja Cristã lá nos Estados Unidos, a responsabilidade fundamental dos líderes da igreja é pastorear o rebanho de Deus. O sucesso no ministério está sempre ligado com o bem-estar do rebanho. Em sexto lugar, existe o princípio pessoal. São as crenças e os valores que guiam as ações e as decisões de um indivíduo. É o seu código moral intenso. O termo pastoreai, 1 Pedro 5,2, vem do grego episkopel. Ele significa literalmente considerar e inclui a ideia de olhar cuidadosamente ou assistir diligentemente. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, eu particularmente sou a favor que o bispo, mesmo sendo superintendente regional, esteja como o pastor sênior de uma igreja local e nela exerça o ministério pastoral. Deste modo, ele continuará a exercer a visão e o ministério pastoral na igreja local, vivendo as realidades e dificuldades diárias do ministério e poderá pôr em prática os seus conceitos e estratégias como exemplo a todos os demais colegas. Evidentemente, neste caso, ele deve possuir um co-pastor para supri-lo em suas ausências em virtude dos compromissos episcopais. Deixo esta reflexão orando a Deus que seja útil aos amados irmãos. Este foi mais um Fala Bispo. Deus abençoe a todos.